Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Tecnologística Apresenta de hoje. Eu sou Shirley Simão, sou diretora do portal Tecnologística e em meu nome e da GS1, hoje aqui representada pelo senhor Roberto Toshiaki Matsubayashi, quero agradecer a todos, em especial os nossos palestrantes. Vai dirigir este webinar, esta live, essa reunião, o senhor Roberto Matsubayashi, que é diretor técnico da Associação Brasileira de Automação GS1. E como convidados, os senhores Faria Souza, que é CEO da Verser, Marcelo Lopes, que é diretor executivo de Supply Chain do Carrefour Brasil, José Sarracini, que é diretor comercial e logística e membro do Conselho de Administração da Savenhago Supermercado. Com o crescimento acelerado das compras online, vamos conhecer como os supermercados lidaram com essa nova situação. Agradecemos a todos os nossos inscritos e desejamos um excelente evento. Roberto, por favor. A palavra é sua. Obrigado, Shirley. Boa tarde a todos. Bom, sou Roberto Matsubayashi e, além do meu cargo, né, na GS1, acho que vale destacar que também faço parte do Conselho Editorial da Tecnologística, né, com muita honra. E hoje estamos com um time de ponta. E melhor do que eu ficar falando, vou passar a palavra para cada um, para que eles possam se apresentar, né? Então, vamos por ordem alfabética, iniciar com Farias, então. Farias. Olá, Roberto, boa tarde, tudo bem? Shirley, obrigado a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Que bom a gente debater aqui com um time de feras, né? Marcelo, Sarracini, é muito bom revê-los. Bom, eu sou Farias, sou diretor aqui geral da Verser. A Verser é uma joint venture entre a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, e a GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação. A Verser une dois conceitos no seu nome, que é de verificar e certificar. Fazemos o trabalho de certificação e qualificação de produtos, de dados de produtos. Aliás, dados, no momento que a gente está vivendo, são super importantes, né? A gente costuma dizer que é o ouro do momento. Se a gente tem um dado qualificado, a gente consegue tomar melhores decisões. Estou muito feliz pelo convite e tenho certeza que essa tarde vai ser excelente aqui, porque são muitos desafios que a gente vai desbravar aqui, hein? Obrigado. Obrigado, Farias. Sarracini, José, né? Isso, boa tarde a todos. Mas pode ser o nome de guerra e de conhecimento do mercado é só o Sarracini mesmo, podemos continuar por aí. Eu sou diretor comercial e de logística do Savenhago Supermercados. A Savenhago está sediada na cidade de Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo. Nós temos 47 lojas distribuídas em 17 cidades, todas aqui no interior de São Paulo. E vamos fechar o ano aí com 49, temos mais uma inauguração para a próxima semana e outra para o mês de agosto na cidade de Limeira, onde a gente já está presente, e na cidade de Araraquara, com a 4ª unidade, né? Nós somos a 11ª empresa do ranking nacional, né? Uma empresa de capital totalmente nacional, quando temos nosso maior volume de operação na cidade de Ribeirão Preto, e nós temos 13 lojas na cidade, e somos líder, temos o maior share da cidade de Ribeirão Preto. Nós operamos através de 2 CDs aqui na cidade de Ribeirão Preto e na cidade de Araras, e estão distribuídos geograficamente para fazer o abastecimento dessas lojas. Sou responsável pela área comercial, pela área de logística, dentro das minhas responsabilidades também estão a área de e-commerce, CRM, marketing e trade marketing. Então, tem pouca coisa aí para ser feito e estou à disposição nesses minutos aí, a gente poder estar passando parte daquilo que a gente faz e poder contribuir com as pessoas que precisarem, que tiverem necessidade de alguma coisa que nós já passamos que possa cortar o caminho. Agradecer o convite e vamos continuar aqui nesse bate-papo que eu acredito que vai ser bastante agradável. Legal, Sarracini.
passar para o Marcelo, então. Acho que você está mudo. Agora não estou mais. Boa tarde, Roberto. Obrigado, Chile, pelo convite. Agradecer também a presença do Farias, do Sarracini, pessoas que conhecem muito do mercado. Bom, eu estou à frente do supply do Carrefour há 2 anos. Antes disso, passei 7 anos na Via Varejo, outros 13 anos no Grupo Pão de Açúcar, no GPA de alimentação também. E antes disso, 10 anos de São Paulo Alpargatas. Minha responsabilidade no Carrefour é manter os formatos e os canais abastecidos. Então, a gente está presente em algumas cidades, desde Porto Alegre até Manaus. A gente é composto por formatos de hipermercado, supermercado, express e no e-commerce em presença nacional também, fazendo a distribuição e a gestão de demanda de todos esses canais. Comigo também estão outras 3.200 pessoas, a gente está dividido em CDs, são 14 CDs dedicados para o físico e 14 operações logísticas dedicadas para o e-commerce também, de uma forma geral. O Carrefour ele é o primeiro player de varejo no Brasil, nos dá muita responsabilidade também, mas me dá muita motivação de mantê-lo nesse lugar. Apesar do Sarracini andar abrindo loja atrás de loja toda semana, a gente procura ainda defender nosso mercado. É isso. Obrigado pela participação de todos aí. Vai ser um prazer passar esses momentos à tarde aqui com vocês. Ok. Bom, vamos começar então contextualizando o e-commerce no setor supermercadista, né? Só para colocar, antes da pandemia da Covid-19, até existiam questionamentos quanto ao sucesso do e-commerce nesse setor, né? Mas com o início do distanciamento, dia 25 de março, então mais ou menos 4 meses, tudo mudou, né? Na verdade, que logo depois do início do distanciamento foi de cabeça para baixo, né? Então, só para ter, na GS1 tem uma área de inteligência de mercado, a gente faz estudos, e nós temos um estudo que chama Impactos da Pandemia no Cenário Nacional, já estamos na 4ª edição, e um dos dados mostra que, de abril a junho, de 27 empresas que utilizavam de canais digitais para suas vendas, né, esse número saltou para 48%, 27 para 48%. Um salto enorme em 3 meses, né? Então, bom, dito isso, vou passar então a palavra para vocês discutirem. Acho que começar com Farias, que antes da Versa teve experiência também com a parte de e-commerce em outras redes varejistas, né? Então, Farias. Sim, vamos lá. Realmente a gente viveu um tsunami, né? Um pouquinho antes, falando aqui com o Marcelo e com o Sarracini, a gente não estava preparado para isso de jeito nenhum, né? Então, assim, como a gente vai entregar experiência para o cliente se a gente não consegue nem fazer um corte de um pedido, né, Marcelo? O básico do nosso negócio, expedir e entregar na casa do cliente, porque o volume realmente foi muito grande, né? Então, assim, é claro que agora a gente já sente uma estabilidade em relação àqueles 10, 15 primeiros dias que a gente acabou passando, mas que a gente precisou colocar uma injeção, né, não só de time, de tecnologia rápido ali para tentar compor aquela demanda enorme, mas entendendo também que é o seguinte, precisa voltar para que a gente possa controlar esse bicho, que é o e-commerce, e todo o processo, a cadeia logística disso, porque sem uma execução, lá na ponta, a experiência que a gente quer dar para o cliente não vai funcionar, né? E a gente entende que não tem mais o voltar como era antes. É daqui para frente, né, Roberto? E o cliente já se adaptou, ele foi empurrado para comprar o alimento, o perecível, que ele não comprava antes, né? Então, hoje, ele já tem esse hábito, que é super fácil, né? Com um celular, um smartphone, ele já tem uma lista completa, ele consegue garantir o pedido dele na casa dele, e esse cliente muito exigente, ele não quer mais para o outro dia, né? Ele quer para a próxima hora. Então, a gente precisou se adaptar, o varejo precisou se adaptar a isso, e de pouco em pouco a gente vem entregando um nível de qualidade, principalmente de execução, né, de todo esse processo logístico até chegar na casa do cliente, de maneira mais consistente e principalmente efetiva, né? Mas não tem jeito, né? O cliente sempre vai querer mais.
não só na experiência, mas como mais barato, mais rápido, e o tempo todo a gente vai ser muito desafiado. A gente viu que algumas empresas acabaram investindo muito nesse momento, criando não só tendo uns times maiores, trabalhando mais horas, vários turnos, como a gente estava falando um pouco antes aqui, mas também contratando terceiros para dar conta do recado, né, que realmente foi um volume muito grande. Agora, a gente está vivendo o rescaldo, né, Roberto? O que deu certo, funcionou, que a gente pode, inclusive, manter daqui para frente, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar rever muitos processos para que o cliente lá na ponta possa ter realmente essa experiência melhorada, né? O que vocês acham, pessoal? Sarracini, Marcelo? Eu acho que no caso do Carrefour e da Savenhago, vocês já tinham canal de e-commerce, já operavam isso, né? Então, para dividir isso no tempo, né? Vamos chamar o dia D, né? O dia do distanciamento, mostrar para a gente como é que era antes e o que aconteceu nos primeiros dias depois do dia D. Marcelo? Vamos lá. Assim, primeiro que, dado que o Carrefour é uma empresa global, a gente já tinha algumas informações de qual era, de fato, o que poderia causar operações de Taiwan, Espanha, França, Itália. A gente tinha montado já um comitê de crise no final de fevereiro, começo de março, quer dizer, até poucos dias antes de ser decretado o distanciamento social, principalmente aqui em São Paulo, tomando algumas decisões para tentar entender o que ia acontecer, dado os exemplos que a gente recebia de lá de fora. É óbvio que, por mais que a gente projetasse algum cenário, essa pandemia ela não tem nenhum histórico semelhante se a gente olhar 10, 20, 30 anos atrás. O crescimento de volume ele vai ser igual à greve dos caminhoneiros. Não foi nem de longe. Todos de novos parâmetros de estoque para trazer um pouco mais de pulmão de estoque para dentro das nossas unidades, ele passou longe do que foi, de fato, a volatilidade de pedidos que a gente encontrou nos primeiros 10 dias de início de pandemia decretado aqui. Então, a gente tinha lá uma decisão estratégica que a gente tinha implementado já no ano passado de fazer uma descentralização da nossa operação logística a fim de suportar o projeto de valor oferecido aos nossos clientes através do nosso e-commerce. Então, a gente busca ter um índice de pedido completo muito alto, a gente busca entregar produtos de shelf life muito distante, com qualidade, e entregar muito rápido. Não dá para fazer isso através de um CD localizado lá em Osasco e eu tendo que atender um pedido do outro lado da cidade para entregar em algumas horas. Não dá para fazer isso. O que a gente foi descentralizar a nossa logística e a gente abriu o que a gente chama de Side Store. Side Store nada mais é do que uma operação logística, um mini CD acoplado aos hipermercados que a gente tem. E a gente veio com essa abertura ao longo de 2019 e a gente tinha aí um plano de execução dessas aberturas para chegar num volume de venda adequado para ele nos próximos 3 anos. E aí eu até comentei um pouco com vocês o que aconteceu com a pandemia, que a gente fez em 5 anos o que faria nos próximos 5 anos. Então, a dimensão é mais ou menos essa. A gente teve que absorver uma demanda muito alta em pouquíssimo tempo, mas muito alta mesmo. No início da pandemia, a gente saiu de D1, que é a nossa entrega, para D8, D9, chegamos a fazer D9. A gente teve que olhar e reconfigurar toda a nossa cadeia de abastecimento, trazendo mais estoques dos fornecedores para dentro de casa, abrindo mais áreas de estocagem para isso, não só nas side stores, mas nos nossos CDs também, e reconfigurando a nossa estrutura operacional, porque à luz do que a gente vinha absorvendo de pedido, com a estrutura que eu tinha operando em 2 turnos, eu não ia sair do D9 muito cedo, e a gente precisava dessa resposta para o nosso consumidor. Então, a gente abriu o 3º turno nas 13 operações logísticas dedicadas para o e-commerce, a gente trouxe 700 pessoas de mercado
para dentro de casa para poder absorver isso. A gente suou muito para poder colocar a casa em dia, mas a gente colocou a casa em dia em 2 semanas e depois disso a gente trouxe para uma realidade de altíssimo volume, mas trazendo um índice de pedido completo na taxa que a gente tinha antes de 95%. A gente trouxe pedidos entre D1 e D2 novamente e a gente conseguiu responder não só para o mercado, mas para o nosso cliente com toda essa eficiência. Porque para esse mercado, Roberto, assim, a logística ela vai além de armazenar e de entregar. Ela é um vetor de fidelidade, sobretudo para um cliente que tinha uma desconfiança altíssima de comprar produto de mercado, perecível principalmente. O máximo que a gente fazia era pedir uma pizza de final de semana. É o máximo que eu compro. Agora, a gente tem pedidos completos, na mesma magnitude de lista de compras que a gente tem no hipermercado, a gente tem no e-commerce também. Isso tudo porque o nível de confiança deste consumidor, ele teve que crescer. Então, assim, o maior agente alavancador de transformação digital, seja do tamanho da companhia que for, foi a pandemia. A pandemia ela é muito ruim, não vou discutir sobre o aspecto de saúde dela, mas sobre o aspecto de aceleração de transformação digital, hoje todo mundo ele teve que se conectar para exercer a sua atividade. Isso não foi diferente para a gente. Isso tudo revisitando o processo e usando a tecnologia que a gente tinha. A gente abriu o canal de venda por WhatsApp, de venda por telefone. A gente teve que fazer muito em cima do que a gente fez. Então, assim, o que eu quero dizer é que a transformação digital ela não passa simplesmente por aplicação de novas tecnologias. A gente também desenvolveu novas nesse período e em algum momento a gente vai conversar sobre isso. Mas ela passa por revisão, por entender o momento, absorver a realidade de demanda que você tem e se adequar rapidamente para aquele novo mercado. É isso que a gente conseguiu fazer nesse pouco tempo de pandemia aí. Ok. Então, Sarracini, conta para a gente sobre o seu dia a dia. Acho que você está no mudo. Agora já não estou mais. Acho que as coisas... praticamente, se a gente trouxer aqui uma centena de supermercadistas, acho que as histórias vão ser mais ou menos parecidas, né? Primeiro que o negócio de e-commerce dentro do varejo, ele era muito pequeno, ele representava muito pouco. O nosso negócio, e da maioria dos varejos, sempre foram lojas físicas, né? Então, muita dedicação à loja física. O negócio é 0,5% do nosso faturamento, e a gente cuidava e dava importância para o negócio, não na qualidade do atendimento do cliente e tal, mas você fazia com muita tranquilidade a separação, a entrega, né? Não ocasionava muito pouco problema de ruptura, porque estava ali dentro daquele esquema, entregava no dia, né? Era D+1 ou D0, às vezes a compra de manhã, já entregava no período da tarde, né? E você tinha lá um volume de pedidos por dia, de repente 10 dias de pandemia, você começa a receber 15 vezes mais do número de pedidos, 20 vezes mais do número de pedidos que você recebia normalmente. Então, você não está preparado com tecnologia, você não está preparado com pessoas, você não está preparado com logística, você não está preparado de forma nenhuma para fazer esse atendimento. E nosso trabalho ele é feito de lojas em cada cidade. Nós atendemos e-commerce em todas as cidades onde a gente está presente. Ribeirão Preto, que é a maior cidade de nossa presença, a gente atende com 3 lojas. O restante de todas as cidades a gente atende através de uma única loja, né? Então, você sobe esse estoque de D+2 de cada uma das lojas. Quando você começou a chegar a esse número de pedido, num primeiro momento, nós começamos a avisar os clientes que a gente faria uma entrega após 5 dias, aí chegamos a 5 dias, não estava dando conta, foi para 8, para 10, e nós chegamos desse 10 ter mais 5 de atraso. Então, o cliente também entendeu, né, ele foi muito parceiro do varejo, ele entendeu esse momento, ele recebeu muito poucos cancelamentos, a maioria das pessoas também porque precisava e porque com a confiança que tem no varejo, né, esse varejo como o nosso, que a gente tem a loja física e tem o e-commerce, ele traz um elemento muito forte que é a confiança do consumidor que estará na ponta, né? Se ele souber que ele tenha qualquer problema, ele sabe que ele vai chegar numa loja
ele vai ser atendido, se ele tiver um problema no produto, ele vai trocar, se ele quiser saber a informação do pedido, alguém vai ligar lá no central e vai dar essa informação para ele. Então, isso aconteceu realmente, né? E a gente trabalhou muito fortemente. Tivemos também que, como diz o Marcelo, suar sangue, buscar gente de lojas, criar turnos para trabalhar à noite na separação, contratar terceiros, locação de coletores, de equipamento que não dava nem tempo de compra, né? E estruturar de forma, criar a tecnologia, nos ajudar de qual a forma que a gente conseguiria ser mais ágeis na separação e na entrega. E 15, 20 dias aí, a gente felizmente conseguiu colocar a situação em ordem, né? E esse cliente, ele ficou, né? Esse patamar de vendas no volume é bastante interessante, e o nosso trabalho continua agora no sentido de melhorias, né? Trabalhando a melhorias do mix, trabalhando a melhorias do pedido completo, trabalhando a melhoria da entrega. Hoje a gente chega a surpreender muito o cliente quando ele faz um pedido pela manhã, período da tarde, está prevendo que vai receber no dia seguinte, a gente consegue fazer essa entrega para ele no mesmo dia, né? Fazendo entrega em caixas lacradas, porque hoje existe uma preocupação e o cliente às vezes não quer que o entregador entre até a sua residência, quer que deixe na garagem, quer que deixe na porta do apartamento, né? Então, a gente hoje está trabalhando todo com caixas lacradas, com lacres invioláveis, que o cliente, depois que o nosso entregador faz a entrega, passa o comprovante, às vezes até por debaixo da porta, por alguma pequena fresta que tem, ele assina e vai embora, depois ele faz a conferência e essa caixa está totalmente lacrada. Então, foram aprendizados, né, que ficaram e coisas que a gente está trabalhando, né, nessa melhoria, que a gente quer cada dia mais tornar esse canal um canal importante, né? Como diz Marcelo, aquilo que a gente esperava esse nível de faturamento que está acontecendo hoje para daqui a 2 anos. A gente tinha um projeto disso, tinha um planejamento, as coisas iam acontecer ao longo do tempo. Então, eu vou crescendo, eu vou melhorando, vou trabalhando, vou chegando aqui, vai ter essa situação. Quando vê, isso acontece, né? O que estava previsto para acontecer em 2 anos, acontece em 10 dias. Então, também nós tivemos que nos virarmos em 10 dias aquilo que a gente ia levar 2 anos para fazer. Mas eu acredito que fica o aprendizado, né? O cliente também acostumou, esse cliente ele vai continuar a ser multicanal, no mínimo dual canal, ele vai comprar na loja física e aquele período, aquela semana que ele tiver outros compromissos que ele não puder, ele vai ter a total confiança também de fazer essa compra, principalmente pelo e-commerce. Principalmente, a minha visão é aqueles produtos que são os produtos que não dão prazer de fazer a compra, né? Eu vou comprar o papel higiênico que eu estou acostumado, eu vou comprar água, eu vou comprar o sabão em pó, né? Eu vou comprar a caixa de leite, essa eu vou comprar através do e-commerce. Eu quero ir na loja, nós queremos que esse cliente venha na nossa loja, sim, nós queremos e ele vai querer ir. Então, na hora que ele for na loja, ele vai para escolher o seu vinho, vai para escolher seu queijo, vai para fazer aquela compra que dá o prazer, né, que vai fazer com que ele se sinta diferenciado, que ele não precisa carregar peso de coisas que a gente pode fazer para ele, entregar através de uma lista, se ele quiser semanalmente, quinzenalmente, ou quando ele quiser que a gente faça a entrega na sua casa. Eu acho que é tudo isso aí que nós passamos, é isso que ficou, e um trabalho aí na busca da melhoria constante desse canal, que nós tivemos que aprender a toque de caixa, né? E continuamos aprendendo, né? Tem coisas ainda para ser feito, tem coisas para ser melhorado, e é isso que a gente está buscando, uma melhoria a cada dia. Okay. Bom, felizmente agora a gente está caminhando para a flexibilização, as coisas aos poucos, né? Graças a Deus, voltando à normalidade. E como é que estão os volumes? Eles estão se mantendo? Não sei se vocês podem falar uma ideia de volume ou valor, como é que era antes, qual foi o pico e como é que a gente está nesse momento, né? Acho que eu vou pedir para o Sarracini começar, enquanto isso o Marcelo pede autorização lá para a Bíblia para poder contar para a gente. Não, os volumes, eles chegaram a ser extremamente fortes, né? Crescer aí 400%, 500%, né? Do volume inicial. A gente
né? Tinha um faturamento, como eu falei, de 0,5% do nosso negócio como um todo, né? E isso chegou a 2,5%, 3%, até de 3%, né? E agora ele está estabilizando em torno de 2%, 2,20% do faturamento, com crescimento em torno de 300% daquilo que era o faturamento antes da pandemia. Mas eu acredito que a gente tenha mercado, né, para um crescimento. Por quê? Porque nós, não só o 7-Eleven, mas todo o varejo, ele está fazendo a lição de casa, ele está fazendo um trabalho de melhoria, está melhorando as suas ferramentas, né, tirando o atrito entre a ferramenta e esse consumidor, melhorando a aplicabilidade, né, melhorando a funcionalidade de tudo isso, facilitando a vida, né, melhorando a logística, né, melhorando. Esse consumidor, ele é muito prático, né? Então, a gente fez uma melhoria também muito grande de mix, ser prático no mix, né? Então, de ter produtos já de peso padrão do fornecedor, então trazer todas aquelas embalagens já de frios, já preparadas do próprio fornecedor. A pandemia também trouxe isso para os consumidores, de uma forma geral, até dos consumidores que vão à loja física, né? Ele querer comprar cada dia menos produtos manipulados ou produtos que vão estar expostos na área de venda, fora da embalagem, que vai ser manuseada. Então, e o consumidor do e-commerce, ele já tinha isso como característica. Ele é um cliente muito prático, né? Em todos os sentidos. Então, ele quer já comprar aquela embalagem própria do fornecedor, ele já tem estruturado o que ele quer, ele compra um volume maior. Tanto é que um ticket médio de um e-commerce hoje ele é em torno de 3 a 4% vezes um ticket médio de uma compra na loja física, né? Então, ele compra mais, né? Ele faz uma compra por um determinado período maior do momento da compra. Ele não é um cliente... Ele é um cliente muito interessante, que ele não é um cliente que está buscando muita oferta, ele está buscando aquilo que ele quer e a praticidade. Lógico, a gente precisa estar com preço dentro do mercado, a gente pratica no e-commerce os mesmos preços que a gente pratica na loja física, mas esse consumidor ele tem muito mais essa busca pela praticidade, pela facilidade da compra, de que porque está pesquisando ou buscando ofertas. Não é este o caminho. Ele pode até usar, às vezes, a própria ferramenta para buscar, para pesquisar um preço para ir na loja física, mas a hora que ele entra no e-commerce, ele entra realmente para fazer a sua compra. Obrigado, Sarracini. Marcelo? Em termos de volumetria, as 2 primeiras semanas para a gente, elas tiveram o maior impacto, acho que foi para o impacto do mercado inteiro, em termos de e-commerce de alimentos, né? Então, a gente teve, de todas as regiões que a gente atua, ela foi entre 8 e 10 vezes maior do que era o patamar anterior. Dependendo da região, mas ela fica mais ou menos por aí. E ela se manteve aí por 2 meses e meio, e hoje ela já está numa estabilidade entre 4 e 5 vezes o que a gente tinha entre janeiro e fevereiro, mais ou menos. Que no nosso entendimento é o patamar que deve se manter e depois ter crescimentos orgânicos da forma que você vai abrindo mais o teu mercado, ou da forma também, como o Sarracini falou, de inteligência de sortimento para aquele mercado dedicado. Então, machine learning aí para você adequar o seu sortimento mais específico das regiões, ela pode te dar uma participação maior ou menor. Agora, um dado importante também, além da volumetria maior, é a recorrência no e-commerce, né? Então, a gente tinha baixíssima fidelidade de compra antes da pandemia, então o cliente do e-commerce de alimentos, ele entrava e comprava uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, e hoje ele está entrando toda semana e comprando alguma coisa. Então, essa é uma forma da gente entender, de fato, o quanto que a pandemia ajudou na aceleração dessa transformação digital. Ou seja, o quanto que o consumidor entendeu que esse é um baita recurso de fato, independente da necessidade dele. Sarracini falou bem, pô, aquela minha compra mais pesada, mais corriqueira, eu sei que eu não vou trocar o arroz, o feijão, o sabão em pó, a água, o leite, eu vou comprar esse na internet e vou ser feliz numa loja comprando aquilo que de fato me agrada, aquilo que de fato vai me direcionar para
um churrasco que eu vou fazer, para a experiência. Então, eu acho que isso é o que tem de melhor, porque a gente começa a quebrar aquelas barreiras de loja física e do e-commerce, trazendo não mais uma dimensão de competitividade, mas uma dimensão de complemento. Então, óbvio que players que estão no mercado e já estão instalados de forma física, lançar um e-commerce traz uma credibilidade, uma experiência muito melhor de quem não tem esse canal já implementado e lança um e-commerce. Eu vendo hoje geladeira e vou passar a vender também queijo. Fica meio estranho, mas, enfim, tem mercado para todo mundo, não tem tanto problema. Mas em dimensões de crescimento, de novo, entre 8, 9 e 10 vezes em 2 semanas, se manteve, e hoje a gente está em 4,5, 5 vezes aquilo que a gente era, que é o nosso entendimento de que esse é o bom caminho agora. Mais uma vez, esse era o nosso plano para daqui 2 anos, por isso que a gente fala que fez isso tudo em 3 meses. Mas a dimensão é mais ou menos essa aí, Roberto. Legal. Bom, passar um pouquinho para a questão de estratégia, né, de e-commerce, né? O estágio mais avançado que se falam é a questão da omnicanalidade, né, o omnichannel, né? Agora, como é que vocês estão vendo isso? Cabe para um supermercado? Isso é uma coisa que vocês vão perseguir, vão estar perseguindo? Como é que vocês estão vendo isso? Quer começar, Sassi? Eu começo. Comecei. Já me deu. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta. E não dá para estabelecer omnicanalidade porque você atua em 2 canais, no físico e no online. Não dá, né? Assim, a omnicanalidade, ela traduz uma experiência diferente da multicanalidade. Multicanalidade é o exercício de negócio do físico e do online. A omnicanalidade é você estabelecer um contato com o seu cliente independente do canal que ele tiver. E a gente busca exatamente isso, a gente está desenvolvendo projetos nesse sentido de que por que não um cliente meu, dentro da minha loja, poder comprar o queijo e o vinho, que são experiências mais agradáveis, e de dentro da loja mesmo, através do aplicativo, ele compra todo o restante da mercearia básica, da limpeza básica. Esse ele entrega em casa, lá na minha loja, ele não precisa estar na casa dele, em lugar nenhum, ele está lá na minha loja, e lá na loja ele decide comprar os bens que ele não quer carregar, e eu entrego no dia seguinte para ele, ou no mesmo dia, dependendo do período, se for itens menores, daqui 1 hora, 2 horas, enfim. Oferecer essa possibilidade de ecossistema onde, independente do cliente estiver, ele consegue sanar todas as necessidades dele, é o que todo varejo precisa buscar. E aí a gente cria, por exemplo, modais de entrega e de contato. A gente já tem isso aqui no Carrefour, a gente tem 35 pontos de retiradiço que a gente chama de drive-thru, onde o cliente comprou pelo nosso aplicativo, e em vez de ele entrar na loja, ele passa com o carro dele no estacionamento do Carrefour, próximo do ponto de coleta, chama no interfone que a gente tem, o atendente vem com as compras dele, porque ele dá o número do pedido, vem com as compras dele, abre o porta-malas, coloca no porta-malas e vai embora. Então, esse é mais um modal também de omnicanalidade. Não deve parar por aí. A gente vai em busca de parceiros que podem ter esse click and collect, e a gente vai nessa última milha e entrega naquele parceiro. Pode ser a solução que a gente queira ter, armários eletrônicos, isso pode ser retirado em estações de metrô, por exemplo, é algo que a gente também está olhando. Enfim, o fato é que a essência disso é a gente colocar o consumidor no centro das nossas decisões. A gente precisa focar cada vez mais, conhecer qual é a árvore decisória de compra desse cliente e qual é a jornada de compra desse cliente. E ela tem que ser única, ela não pode ser segmentada. Não, assim, o cliente ele é uma persona. Esse cliente ele gosta de comprar passando em frente a um express, mas ele faz a compra dele de dentro do metrô. E quando o express está do lado da casa dele, tem que estar lá o produto pronto para ele poder retirar e ir embora. Ótimo. Tem outro cliente que vai no hipermercado e ainda usa a solução de one-stop shop. Ele vai comprar tudo, de pneu a queijo. Ótimo. A gente
tem que focar muito nas nossas frentes de CRM, conhecendo essa jornada e aprimorando os nossos negócios, buscando a solução para isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso não tem mais volta. A gente deu um passo de aceleração muito grande e agora é cada vez mais focar, e eu concordo muito com o Farias, o novo petróleo é o dado, não tenho dúvidas disso. Quem mais tiver conhecimento daquele dado e transformar aquele dado em soluções, em cenários de decisão e tomar a melhor decisão, é que vai sair melhor nesse negócio. Então, de fato, o novo petróleo se chama dado. E aí o cuidado, né, Marcelo, só complementando aqui, Roberto, rapidão, é que como usar esse dado, né? E não e o cuidado que a gente tem que ter para não ter essa cegueira de só olhar para trás, não olhar o que o cliente quer lá na frente, porque os desafios são enormes para entregar, né? Então, como embarcar tecnologia, como ser mais barato não só para o cliente final, mas eu digo todo o processo logístico, ele precisa ser mais enxuto, né? Mais barato, porque a margem para vender perecível é baixa, a gente sabe disso. Então, como faz para fechar essa conta, né? Tem que ser mais rápido, a gente falava sobre isso um pouco mais cedo, o cliente quer para daqui meia hora, 1 hora. Então, como é que você vai atuar na última milha, que a gente fala sempre? Sendo preciso. Mais do que sendo rápido, é entregando 100% da lista do que ele pediu, senão ele também tem problema, né? Exato. E para isso tudo, sem dúvida, precisa ser muito criativo, né? É claro, a gente ainda vai falar sobre alguns temas aqui, mas eu tenho certeza que todos os varejos, nesse momento que a gente viveu aí de pandemia, foram obrigados a tirar, né, muitas ideias e serem criativos para dar uma solução para o cliente, né? Então, e só voltando aí na informação, no dado qualificado, como utilizar de maneira estratégica isso para frente. Por exemplo, o Carrefour, eu sou cliente do Carrefour, a primeira coisa que me pergunta é o seu CEP. Isso já mostra que está usando uma inteligência, né, para atender melhor. O mix daquela região também vai ser melhorado, vai ser mais refinado, né, para atender melhor. Então, assim, usar esses dados para realmente ser mais eficiente, mais efetivo na ponta, vai ser um grande diferencial, certo? Desculpa, Roberto, vamos lá. Claro. Sarracini? Sim. Não, eu acredito que o cliente, né, ele sempre teve razão, ele vai continuar tendo razão muito mais vezes agora, né? Então, a gente busca todas as formas, né, de estar chegando até esse cliente, né? Quando a gente começou a ver o Rappi andando aí na cidade, né, fazendo restaurante e tal, quem esperava que o Rappi fosse estar fazendo supermercado, né? E é uma grata surpresa, né? Tem um volume, tem lojas aí, média hoje, representando 5% do faturamento da loja, sendo feito através do Rappi, né? Ele é um cliente da loja que não concorre com a loja física e não concorre com o e-commerce da loja. A gente está com a nossa loja dentro do ecossistema do Rappi, ele escolhe a gente por uma questão de já ter a confiança, aquela questão da loja física trazer a confiança. Na hora que ele entra lá dentro do Rappi, ele tem N oportunidades de escolher o varejo onde que ele quer comprar. Às vezes ele faz alguma escolha por questões de tempo, porque quando o varejo é muito forte, tem muito pedido, às vezes o tempo de entrega dele demora um pouquinho mais, então às vezes o outro vende porque está entregando, mas o cliente tem essa oportunidade, né? A retira, né, é outra coisa fantástica que o cliente, que às vezes ele não está em casa, ele não tem ninguém em casa para receber, hoje a gente dá uma oportunidade do cliente, ele faz a compra, ele agenda, que hora que ele vai retirar na loja, ele tem a oportunidade, naquele momento ele passar, ele não vai descer da loja, sua compra já está paga, não vai descer nem do carro, ele abre o porta-mala, o nosso time já, se ele não quiser conferir naquele momento, ele já coloca dentro. E outras coisas virão. Eu acho que o varejo, né, o supermercado como um todo, vai estar dentro de vários marketplaces, da mesma forma que nós vamos trazer outras empresas para dentro do nosso site também, como o Carrefour já está fazendo, para fazer outros tipos de venda, né? E claramente, né, a gente entender esse consumidor através das nossas bases de CRM, está entregando e está mandando para ele, né, informações daquilo que realmente são relevantes, daquilo que faz a diferença para ele,
né? Aquilo que pode estar facilitando a sua vida, né? Tipo, né, momentos de compra, né, momentos de sazonalidade de produtos, lembrá-lo que começa a chegar aquele momento que, como ele está comprando online, ele não está indo à loja física, ele não vai sentir lá no início de outubro que nós já estamos na primeira fornada de panetone e que o Natal vai estar logo aí. Então, nós vamos ter que lembrá-lo, com base naquilo que ele fez no ano passado, que se ele comprou na loja física, não importa, ou na loja no e-commerce, mas que ele é um cliente fiel nosso e que ele consome esse tipo de produto, a gente está lembrando que já é o momento daquilo. Então, essa conjuntura, né, esse trabalho que a gente tem que fazer de conhecer esse cliente cada dia mais, né, saber o que tem relevância para ele, o que faz com que ele se sinta bem, que ele se sinta próximo das nossas marcas, da nossa casa, é o que vai fazer a diferença, é o que vai decidir o jogo, né? Acho que entregar, todos vão entregar. Vai levar ou vai manter esse cliente vivo aquele que entregar mais rápido, entregar um pedido mais completo e uma experiência de compra, de entrega, de tipo de embalagem, da qualidade dos perecíveis, da qualidade das frutas, legumes e verduras, né? Da qualidade que chega o sorvete lá, que nível de congelamento que ele chega, né? Então, acho que isto vai ser o diferencial a partir de agora. Vender e entregar, o varejo todo vai fazer, né? O botequinho da esquina, a quitanda, o supermercado, a loja de hortifruti está fazendo, que o Marcelo falou, está fazendo por WhatsApp, está fazendo por lista, está fazendo por telefone, está fazendo por e-mail, por N formas, né? Então, o que a gente tem que buscar, e eu acho que esse é o grande papel, é a grande transformação do varejo, né? É criar as facilidades, né? No sentido da utilização da tecnologia, né? De cada dia estar economizando aquilo que é a coisa mais difícil, né? Que é a questão do tempo. Hoje a gente está com um pouco mais de tempo, as pessoas, muitos estão trabalhando de casa, né? A maioria muitos são de home office, então tem um tempinho a mais, não está gastando tempo no trânsito, né? Mas tem pessoas que gastam, às vezes, né, 15%, 20% do seu dia no trânsito, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, às vezes, é criar a oportunidade, nesse momento, ele está podendo fazer essa compra. Eu acho que vai, como o Marcelo falou, vai evoluir muito, né? A gente vai ter contânia em condomínio, que nós vamos entregar tudo lá, e no momento que essa pessoa chegar no condomínio, vai fazer a retirada. Nós vamos em pontos mais distantes, em postos de combustíveis, né, em locais de grandes empresas que têm grandes volumes de funcionários, que a gente vai poder ter lá um contêiner que a gente deposita lá todas as compras daqueles nossos clientes daquela unidade e vamos dar lá um código para ele que através do seu telefone, de uma forma eletrônica, ele vai lá, abre, tem toda a confiança que a sua compra está lá, aí até chegar o momento que já está acontecendo lá fora de colocar dentro do porta-mala do carro dele e ele só montar no carro e ir embora. Eu acho que essas coisas todas vão chegar, eu acho que é nisso que a gente precisa mirar, falar, mas está muito longe, né? Talvez estivesse. Eu acho que hoje não está tão longe e a gente precisa caminhar passos muito largos, né? Caminhar muito rapidamente para a gente evoluir, porque esse é um segmento também que, lógico, nós temos aqui os grandes players, os players globais, né? Como o Carrefour, Pão de Açúcar, né? O Walmart, que agora é nacional e big, né? Que estão aí, o Seconsud e tal, né? Que a gente já está juntos há tanto tempo, estão brigando e tal. Não, mas esse é um tipo de negócio que pode chegar alguém que ainda não está aqui e ser muito mais rápido de que todos nós que estamos aqui dentro. Então, o varejo precisa ter esse cuidado, né? Não é cuidar só de quem está do nosso lado, de quem está competindo com a gente hoje. É um risco de vir alguém de fora, né? Que com um custo muito menor, porque essa loja ela não precisa estar no centro da cidade, ela não precisa estar no ponto que custa 5, 6 mil reais o metro quadrado no terreno e nem custar mais 40, 50 milhões para ser construído, né? Ela pode estar retirada totalmente da cidade e fazer um trabalho com uma qualidade superior a uma loja que está dentro da cidade. Então, o importante não é a localização física, é a qualidade da logística
que vai ser empregada da localidade até a casa desse cliente. Eu acho que a gente precisa estar atento, né? E aqui é um bate-papo que a gente está fazendo, com certeza, entre pessoas que são do segmento, que são do ramo. Eu acho que são cuidados que a gente precisa ter. Nós vamos fazer a nossa parte, fazer bem feito, para não sobrar espaço para que venha alguém aí que muito rapidamente coma uma fatia desse mercado e que a gente pegou ou teve a oportunidade com a pandemia aí de estar dentro do nosso negócio. Está sem microfone, Roberto. Agora que eu vi também. Eu fiz a mesma coisa que vocês, para ficar igual, né? Bom, vocês comentaram a questão da excelência na execução, que é chave na logística, né? Logística é fazer bem todo dia, toda hora, todo segundo e não tem chance para erro, né? E para isso a gente investe muito em pessoas, processo, tecnologia, gestão, é muito investimento, né? Principalmente nesses 3 meses, vocês colocaram ferramentas novas, experimentaram startups, como é que vocês estão fazendo com essa questão de tecnologia, hein? Tem gente que comentou de RAP, quer começar, Sarracini? Posso, não tem problema. Com certeza, né? Nós buscamos todas as possibilidades, né? Além dos prestadores de serviço que estavam com a gente buscou oportunidade de explorar, né, algumas startups no sentido de facilitar e ajudar na melhoria do processo de separação, né, do processo de substituição, e a gente continua olhando para todas as informações. Trouxemos, né, na parte de logística, a gente fazia uma logística própria da nossa entrega, até por questões de uma qualidade, de um reconhecimento das pessoas que estavam trabalhando até a casa dos nossos consumidores, mas nós tivemos, nesse momento, que trazer empresas de fora também para nos ajudar na entrega, né? E eu acredito que isso vai continuar, vai ter uma convivência mista, né? Porque você tem o nível normal de trabalho, você vai fazer com a sua estrutura própria. E você vai ter, mesmo a mesma hora que a coisa se estabilizar, você vai ter determinados momentos que vai ocorrer a mesma coisa, os momentos de pagamento, os momentos de vale, momentos de final de ano, e você vai ter que estar buscando estrutura terceira para estar facilitando e trabalhando isto junto com você. Eu acho que uma outra coisa que a gente não exploramos ainda, não falamos ainda, e eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar e de colocar aqui, eu acho que uma outra ponta, né, é a indústria também. A indústria também está hoje com uma preocupação, né, de trabalhar junto com o varejo, no sentido deste atendimento, né, de buscar entender essa questão desse cliente, o que ela pode estar fazendo a mais, está criando estruturas dentro das próprias corporações, né, de pessoas voltadas a trabalhar junto com o varejo, no sentido de entender, né, de colocar formas diferentes, embalagens, né, embalagens às vezes até maiores, como que esse cliente gostaria, auxiliando em estudos, né, porque as grandes corporações, né, as grandes indústrias, ela tem experiências que já ocorreram lá fora, tem experiências ocorrendo, tem mercados muito mais evoluídos e tem trazido bastante feedback para a gente estar em conjunto, né, entendendo como a gente pode atuar melhor nesse setor. Então, a indústria ela tem nos apoiado bastante, né, tem investido, inclusive, né, tem algumas indústrias até buscando fortalecer até o pequeno varejo, né, no sentido de ter possibilidades, são pequenos varejos que eles não têm possibilidade de ter um site, mas de ter possibilidade de venda, que também não está tirando essa possibilidade do grande, né? A gente tem o nosso site de venda e nós estamos indo para o Meu Mercado em Casa, nossa bandeira, nossa loja vai estar lá dentro também. Se alguém entrar lá e quiser
adquirir lá dentro através do Seven Agro, ele vai fazer a sua compra. Então, eu acredito que esse trabalho também a quatro mãos, esse entendimento desse canal a quatro mãos, vai ajudar. E nós temos a possibilidade também de cada dia estar mais próximo desta indústria, né? Nós podemos estar fazendo lá na frente o papel de operador logístico para essa indústria, né? O consumidor pode, às vezes, estar até olhando o site da indústria, de lá ele ser direcionado, isso já ocorre com várias indústrias hoje, né? Entra lá numa grande companhia e eu quero comprar esse produto aqui que é lançamento. E o própria indústria, o próprio site da indústria já direciona de acordo com a localização, né, desse cliente, onde que ele está, quais lojas naquela cidade ou no entorno de onde ele está, tem esse produto para comprar via e-commerce ou até via loja física. Então, esse entendimento, ele não é só do varejo, né? Não é só nosso. Ele também tem um braço muito forte, tem uma ajuda importantíssima da indústria no sentido do entendimento desse modelo de venda, dessa forma de venda, e como a gente vai crescer e desenvolver isso juntos. Ok. Marcelo? A gente trouxe, sim, uma série de novos parceiros. Primeiro porque a cultura, a metodologia do Carrefour, mesmo antes da pandemia, era a gente tem uma área específica de inovação, onde a gente não incuba startups, mas a gente tem uma relação com grandes incubadoras e traz uma série de críticas ao nosso processo, enfim, de perguntas ao nosso processo, a gente tenta resolver desse jeito. Mas, especificamente nesse período, a gente trouxe mais parceiros em todos os elos da cadeia, né? Então, falando do front, a gente já trabalhava com RAP, a gente trouxe Corner Shop também, mais um provedor dessa solução, com mais um aplicativo, e a gente acabou fazendo isso. Eu vi que tinha uma das perguntas de como é que a gente preparou a indústria para esse volume, né? A gente já tem uma metodologia de S&OP dentro do Carrefour, ainda é embrionário, mas é a nossa metodologia de fazer a otimização dos nossos estoques em função da venda e do plano de operação que a gente tem interno. E a gente rodava o nosso S&OP uma vez por mês, com visibilidade de 90 dias. A gente começou a rodar o S&OP uma vez por semana, com visibilidade da própria semana. Para isso, a gente trouxe também parceiros que são cientistas de dados para nos ajudar a essa nova dimensão de volatilidade de venda, porque assim, eu precisava preparar o meu parceiro, que era a indústria, para dizer assim, olha, no teu pedido normal de 100 mil itens, eu preciso de 200, 300, 400 mil itens para esse período, como é que a gente implanta isso? Então, esse parceiro nos ajudou muito, a gente não desligou o nosso ERP, alguns players de mercado desligaram em função da volatilidade, a gente não desligou, mas através dessa junção de cientistas de dados, a gente começou a criar cenários 1, 2 e 3 e começou a medir o RAP disso para a gente ter um resultado melhor nesse sentido. Obviamente, parceiros de transporte, a gente não tinha logística de last mile proprietária, mas todo parceiro era dedicado à nossa operação. Então, 100% da capacidade daquele grupo de veículos só operavam com a gente. A gente trouxe mais parceiros para isso e também jogou numa única plataforma, porque bem disse o Farias, né? Para vocês terem uma ideia, 70% dos contatos com o nosso saque são para saber o status do seu pedido. Então, assim, o nível de ansiedade do consumidor de e-commerce, ele é extremo, né? Ele compra, como é que está ele? Já está separando? Já emitiu nota? Já saiu para a rua? Já vai me entregar? Assim, não tenham dúvida disso. E aí a gente internamente também, a gente tem a Karina, que é a nossa atendente digital, era uma atendente que estava vocacionada aos produtos de não alimentar, e com o crescimento do alimentar, a gente plugou essa solução também. Então, no momento que você faz a sua compra, se você fornecer o seu celular, a gente, através da Karina, manda pelo WhatsApp o status do seu pedido, quando ele vai ser entregue, se diminuiu drasticamente o consumo de dados no nosso saque para saber dos pedidos. Então, assim, foram soluções que a gente teve que ir apressando, soluções que já eram consumidas pelo não alimentar, a gente jogou para o alimentar também,
mas que a gente teve que colocar um esforço adicional nesse período para prover uma solução boa para o cliente. E também otimizando o nosso custo, porque não dá para montar uma outra central só para falar de alimento. Então, como é que a gente otimiza isso? Não dá para montar um outro S&OP por conta da volatilidade. Como é que a gente otimiza isso? Então, traz muitos desafios o cenário, e esse cenário de e-commerce, mas ele traz muita oportunidade na revisão dos processos de você plugar de forma simples. É um WhatsApp. Se eu mando um WhatsApp permitido pelo cliente, eu diminuo em 80% a ansiedade dele de saber como é que está o pedido. Ótimo. Não custa absolutamente nada e a gente ganha uma série de custos, a gente evita custos que deveriam ter se a gente não fizesse essa ação. Mas a gente, ao longo da cadeia, a gente conseguiu plugar uma série de soluções baseados em modelo agile, em startups, em incubação do que a gente estava fazendo de projeto lá. Muito bom. Farias, você podia fazer um comentário sobre Sim, a gente estava falando questão também? De dados aí, novamente, né, Roberto? Esses dias eu estava fazendo um teste aqui, uma pesquisa, e um dos termos mais marcados no Twitter é, né, o status do meu pedido. E aí você vai conseguir ver de tudo lá, principalmente nos correios, né? Infelizmente, o padrão, a execução, a entrega não é muito boa, mas essa ansiedade de terminar de fazer o pedido e já checar como ele está sendo processado ou ele foi recebido, ele é comum no brasileiro, né? Quero saber quando vai chegar. Então, é uma característica nossa e essa ansiedade precisa, sem dúvida, ser respondida, né? Porque senão o cliente ele vai buscar todos os canais disponíveis e ele pode atrapalhar aí uma operação porque ele quer saber daquela informação. Mas assim, né, Roberto, todo esse volume que a gente está falando, principalmente da indústria, né? A indústria lançou muito produto na pandemia, principalmente a química, né? De limpeza, então eles tiveram que correr para isso. Há 2 semanas eu estava ouvindo um grande player falando sobre isso, que eles também precisaram melhorar o coração deles, que são as fábricas, né? Então, realmente, eles também tiveram que se adaptar muito, terceiro turno, time, equipe, realmente foi uma dificuldade enorme, mas que ficou muito claro para mim, Roberto, que isso tudo começa com o cadastro de um produto muito bem feito, né? Quando ele no nascimento, no lançamento desse produto, se a indústria já consegue disponibilizar para todo o varejo essas informações cadastrais com qualidade, todo o varejo, né, toda a distribuição desse produto vai se beneficiar com isso. E esse é um dos grandes desafios, ter o cadastro completo de produto de ponta a ponta, né? Então, se o cliente está comprando lá no e-commerce do Carrefour um vinho de uma safra tal, quando chegar na casa dele, ele quer aquele vinho que ele pediu. Ele não quer ter um produto diferente daquele, né? E para ou melhor, para atingir essa expectativa dele, é importante que de ponta a ponta a gente tenha aí o índice cadastral desses produtos, a qualidade dessas informações realmente muito boa, né? Sem dúvida nenhuma vai facilitar muito, principalmente o varejo, para implementar um novo produto. O Marcelo falava aqui de mix, né? De ter o mix mais correto de acordo com a região, isso faz todo sentido, né? Tudo começa pelo mix, pelo cadastro de produto que vai bater lá no cliente. Então, é um básico que no meio da confusão a gente não consegue olhar, mas que agora é o momento de voltar, né? Como o Marcelo falava, não desliguei meu ERP. Olha como é importante, porque todos os dados que foram gerados estão lá e agora eles vão poder ser utilizados para novas estratégias, né? Então, dado, novamente, é muito importante. Bom, obrigado. Vamos fazer um último comentário, né? O mundo já vinha uma pegada digital muito forte, né? O tal do exponencial, e a pandemia só fez acelerar ainda mais, né? Isso em todos os setores. Só para ter um dado concreto, né? As ações das ditas Big Tech, né? As grandes companhias de tecnologia, nunca foram tão altas, né? Teve a queda da bolsa, mas esses daí nem tomaram conhecimento, eles estão nos maiores valores históricos na bolsa, né? E cabe a nós, né, saber navegar, modernizar e evoluir sempre. Da minha parte, pela GS1, espero que continue usando os nossos padrões, né, nas suas operações, principalmente no varejo, né?
que cumpre a importante função de identificar, capturar e compartilhar os dados, né? Conectando o físico com o digital. Tá? A gente ajuda a identificar o tal do físico, são os produtos, capturar as informações através dos códigos de barras e também por tecnologia de RFID, né, identificação por radiofrequência, e compartilhar esses dados coletados em sistemas digitais, né? Então, estamos caminhando para o encerramento, né? E se cada um puder deixar, então, uma mensagem final, a gente depois encerra essa sessão. Pode começar com o Sarracini, né? Acho que está no mudo. Tudo bem, não, já não está mais. Tá. Bom, eu acredito que foi o que vai ficar, né, de uma forma geral, não só a questão do e-commerce, mas de uma forma geral a questão do varejo, que vai ficar de tudo isto é um trabalho, né, em todos os sentidos, né? Primeiro, a questão do abastecimento, que nós até não trabalhamos muito aqui, não usamos muito, mas foi muito importante, né, o alinhamento do abastecimento. A gente passou um momento aí onde determinadas categorias de produtos tiveram aumentos extraordinários, né? Ninguém sabe por quê, mas vendeu 300% de papel higiênico a mais nas primeiras semanas, nas primeiras 2, 3 semanas da pandemia, de que não é época normal, né? Alguém pensou, e não entendi por quê, que ia faltar papel higiênico, né? Então, a indústria, que ele falou, a indústria também teve seu papel, teve a sua corrida, né? Os níveis de rupturas, eles foram muito pequenos, né? O aumento de rupturas foram muito pequenos, foram trabalhos extremamente bem executados, tanto da parte do varejo quanto da parte da indústria, né? Nós tivemos muito menos problemas com todo esse volume de venda de que na greve dos caminhoneiros. Lógico, na greve dos caminhoneiros nós tivemos a interrupção de algumas entregas, tivemos a interrupção de veículos presos ao longo das estradas, o que não ocorreu dessa vez. Mas rapidamente, né, tanto a indústria quanto o varejo se adaptaram, né, colocaram linhas de produções em 3 turnos, em 2 turnos, aqueles que tinham foram para 2, quem tinha 2 foram para 3. Os varejos, né, nós trabalhamos em finais de semana no nossos CDs, aumentando o número de agendas, recebendo veículos, expedindo numa maior velocidade, né? Então, acho que nós aprendemos, de uma forma geral, em todos os sentidos, né? De dar a velocidade que precisava, de reconhecer os volumes e de trabalhar aquilo que realmente precisava ser trabalhado. Claramente, né, acho que de todo esse momento aí, a única coisa que a gente o que teve ruptura nesse período? Teve álcool em gel, porque também ninguém estava preparado, ninguém se fazia tanto álcool em gel nesse momento, mas 60 dias depois também, hoje tem, acho que tem uma marca para cada consumidor, se não tomar cuidado, né? Então, essas coisas também rapidamente se acertaram e ficaram, né? Hoje, né, como é que está hoje a questão de abastecimento? Minha visão é que está bastante tranquila, com raras exceções. Algumas indústrias, principalmente a indústria de derivados da carne, em função das baixas temperaturas que se processam, que se trabalham. Então, tem algumas das suas plantas com problemas, né, de ter que fazer um trabalho de sanitização mais vezes, né, e tem um volume de contaminação maior também. Isso tem, às vezes, não chegar ao nível de ruptura, mas de ter algumas falhas momentâneas, né, dias de algumas linhas de produtos, mas que, da hora que você olha para a substituição, você consegue fazer isso com muita tranquilidade. Eu acho que, então, tudo que nós passamos, né, tudo que ocorreu, o aumento de venda, ele é real, né, ele houve um aumento, né, esse próprio recurso que veio do governo, grande parte dele, ele veio para o consumo de alimentos, né? Então, às vezes, não só, acho que a pandemia ela trouxe uma irrigação até maior, principalmente nas classes mais baixas de recursos, e esse valor, esse recurso, ele veio para o consumo, né? E eu acho que o varejo soube e procurou atender e valorizar esses reais aí dos consumidores
de uma maneira bastante inteligente, não deixando de trabalhar as suas promoções, não deixando de fazer tudo aquilo que ele deveria se propõe ao longo do tempo de fazer, discutir arduamente também com os fornecedores a questão de aumentos e de repasses de preço. Então, acho que tudo isso foi feito, foi bem feito, e isto vai perdurar, isto vai ficar na lembrança, com certeza, dos consumidores, do papel que esse segmento teve aí na sociedade. Obrigado. Farias? Legal. Eu até fiz algumas anotações aqui. Fica muito forte tudo isso que a gente passou, né, Roberto? O aprendizado, né? A gente foi empurrado por conta dessa condição a realmente fazer, e a gente acabou entendendo que dá para fazer, né? Dá para fazer. É claro, às vezes tem que suar sangue, como o próprio Marcelo falou, tem que colocar um pouco mais de energia para que realmente o cliente seja atendido, mas que a gente viu durante muito tempo o e-commerce, todos os processos logísticos voltados para o e-commerce, ainda com volume pequeno, poucos investimentos, principalmente quando a gente fala de varejo alimentar, né? Vender pneu, geladeira, fogão, isso já era o volume era bem maior, né? Inclusive, e aí é o terceiro ponto que eu deixo aqui, que as empresas acabaram do varejo olhando bastante para o varejo alimentar, e o nível de concorrência é que todo mundo vende tudo, né, em todos os marketplaces que a gente tem por aí, né? Então, o teu concorrente está do seu lado, vendendo numa dark, e você nem sabe às vezes, né? Então, isso pode acontecer. O grande diferencial aí, Roberto, que a gente tem que deixar é o seguinte, é o uso da tecnologia e agilidade, né? Para fazer aquilo que, de repente, o nosso time, o nosso corpo, ele não está preparado para fazer isso e ele vai perder tempo. Então, deixa fazer quem sabe tem know-how para fazer, né? Então, assim, trazendo essas tecnologias, as startups, para que possam ajudar a curar uma dor, trazer uma solução para aquilo que você não consegue resolver internamente, tá? Então, trazer essa agilidade vai ser o grande diferencial aí em todo as barreiras que a gente tem ou tenha nos desafios que a gente tem aí do e-commerce, tá? Logístico para o e-commerce. Esses são os meus pontos. Ótimo. Marcelo? Muito bom, vou tentar falar por valor agregado, já que falaram bastante coisa, mas assim, resumidamente, de fato, dado é o novo petróleo. Eu vou sempre falar isso. Seja ambicioso por ter dado, você acordou, eu quero saber do que aconteceu, tenha conhecimento do seu cliente, de que forma ele está comprando, expanda as suas fronteiras. A gente toma muita informação daquilo que a gente conhece ou controla, e expandir essas fronteiras vai te trazer mais conhecimento. Então, tenha mais colaboração com a indústria, tenha mais colaboração com os seus parceiros, por exemplo, o Rappi, Corner Shop, o parceiro de transporte. Tem muita informação produtiva ali, que vai te dar algo a mais para você tomar a decisão. Então, para mim, assim, seja sempre ambicioso por ter o melhor dado e produzir os melhores cenários. Esse, de fato, é um ponto que a pandemia só acelerou isso. A outra variável muito importante é que ela mostrou para a gente que a transformação digital, ela não divide. Ela não traz mais uma fronteira. Agora é transformação digital, você está transformado, você não. De jeito nenhum. Ela é um fio condutor para você, de fato, oferecer uma experiência omnicanal. E omnicanal não se traduz necessariamente em aumentar o seu preço, aumentar o seu custo. Tem muita solução de fácil aplicação que reduz o seu custo se você entender que o canal físico e o canal online pode se complementar, e eu não tenho dúvida nenhuma que a solução para isso é a unificação desses canais para atribuir não só a melhor experiência, mas uma maior diluição do seu custo operacional também. Então, rever processo e aplicar a melhor tecnologia. Melhor tecnologia não significa a mais cara ou a de melhor nome, mas aquela que resolve o seu problema. E a startup, ela pode ser o grande alavancador de soluções como essa. E, por fim, que propósito é o que alavanca as pessoas e as companhias. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia registrou mais uma vez quão importante é você ter propósito.
Então, aqui eu já agradeço o meu time todo, que durante a pandemia suaram sangue, trabalharam algumas horas a mais para poder oferecer a melhor experiência e prover uma distribuição de alimento que é tão essencial para todo o nosso consumidor. Então, assim, eles ali foram verdadeiros guerreiros, é o que eu sempre agradeço, toda oportunidade que eu tenho. Obrigado para todo o meu time aí. Mais uma vez, obrigado, Roberto, obrigado, Shirley, ao Farias, ao Serracini, foi muito bom ter passado esses momentos com vocês aqui, dividindo e adquirindo mais conhecimento. Obrigado mesmo. Bom, eu é que agradeço, né, Sarracini, Farias, Marcelo, por contribuírem com suas experiências, seus conhecimentos, né, e Shirley, se quiser fazer as últimas palavras, né? Eu queria dizer assim que nós temos aqui uma série de perguntas das pessoas. Algumas delas já foram ser parte dos comentários de vocês, mas tem outras que são bem mais específicas e que, infelizmente, a gente não teve tempo para responder. Talvez tivéssemos que ter 2 horas de conversa aqui para atender todas essas perguntas. Então, eu não sei se vocês têm tempo ou não, ou se concordam que eu encaminhe essas perguntas e se tem algumas delas que vocês possam responder diretamente para as pessoas. Eu posso selecionar essas perguntas Sim. e encaminhar. Pode ser, Shirley. Fica à vontade. Vai ter um prazer em responder. Vamos manter o nosso participante também bem atendido, né? Sim, Se ele tem claro. dúvidas, vamos Certamente. tirar as dúvidas deles, né? Eu agradeço mais uma vez, tivemos aí uma audiência boa, gente bastante importante, que fico bastante feliz de que eles tenham dedicado essa 1 hora para nos ouvir. Foi uma palestra muito interessante, aprendi bastante, acabei ficando sabendo como é que vocês fizeram aí para resolver o problema da entrega, né? E obrigada, Roberto, foi ótimo. Estaremos também com para quem não teve tempo de ver tudo, nos canais do YouTube e do Facebook. Vou compartilhar com vocês, para que também vocês façam compartilhamento. A ideia da Tecnologística é trazer a cada 15 dias uma conversa dessa sobre variados assuntos com pessoas do mercado, para que a gente possa também levar o conhecimento que já está disponível aí na esfera de vocês para todos os participantes dessa cadeia de trabalho, né? Desse segmento de transporte, de logística, de supply chain, que, como dissemos anteriormente, deve ser algo em torno de 3 milhões de pessoas no Brasil, né? Obrigada, pessoal. Roberto, obrigada. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos, um abraço.